É muito bom estar encontrando você novamente aqui na TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital. Canal 55 também, o nosso canal analógico. Empreender Tecnologias é o programa que vai ao ar essa semana, trazendo para você, como sempre, muito conhecimento, muita experiência regional, nacional, estadual e muito mais do que isso. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do Labim, Laboratório de Comunicação da Unifev, o convidado Eric Ranulfo Martins. O Eric, ele é gerente regional de desenvolvimento da Cooperativa de Crédito Sicredi. Ele atua no Sicredi desde 2001, onde iniciou como estagiário e atuou como gerente durante 13 anos, gerente de agência. É graduado em economia com especialização em administração na Fundação Dom Cabral, na FGV, na Fundação Dom Cabral e na Kellogg, que é uma instituição norte-americana. Ele é um executivo de educação. Muito bem-vindo. Obrigado por você ter respondido ao nosso convite, Eric. E esse tema de hoje, cooperativismo de crédito, ele é interessante porque todo empreendedor, que é o nosso telespectador, que acompanha o nosso programa, normalmente em algum momento da sua trajetória ele precisa do auxílio do crédito. E aí os esclarecimentos, as explicações que você trará, provavelmente vão ser muito importantes. Bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, professor Ramon, obrigado a toda a diretoria da Unifev pelo convite. Para nós é uma satisfação estar aqui e poder conversar, fazer esse bate-papo, né? E trazer informações e também divulgar um pouco mais o nosso trabalho do cooperativismo de crédito no Brasil. Muito bom. Embora não esteja no script aqui, mas você teve o início de uma trajetória também com comunicação. Isso, professor. Na minha cidade natal, que é Pinhão, lá no Paraná, né? Quando eu tinha aí uns 15, 16 anos, fundou-se uma rádio comunitária e na época eles precisavam de pessoas que tivessem disponibilidade para estar lá comunicando, né, trabalhando, enfim, de uma forma bem amadora, dá para se dizer. E na época eu tinha disponibilidade e comecei a trabalhar, gostei, me dediquei a essa profissão durante algum tempo. Aí depois, com o início da faculdade, tive a oportunidade na cooperativa de crédito e desde então segui carreira no cooperativismo. Mas é uma profissão que eu admiro muito, gosto bastante, estou muito feliz de estar aqui hoje. Legal. Bom, Eric, como e quando surgiu a primeira cooperativa de crédito do mundo? Bem, o cooperativismo ele teve sua origem na Europa, né? O cooperativismo como um todo, na Inglaterra, no início do século XIX, e depois, em meados do século XIX, 1851, a primeira cooperativa de crédito surgiu na Alemanha, né? E por que ela surgiu? As pessoas identificaram que havia uma necessidade de um intermediador financeiro, de uma instituição que captasse recursos dos que tinham sobrando e que emprestasse para aqueles que necessitavam para suas atividades. E como a atuação tradicional bancária na época não era naquelas cidades menores, cidades mais pobres, não se tinha, o cooperativismo surgiu como uma alternativa, né, para atender aquelas comunidades. Então ele iniciou na Alemanha, né, no século XIX, e aí foi se espalhando pela Europa e depois por todo o mundo. Bom, continuando um pouco nessa trajetória histórica, agora não mais olhando o mundo, mas olhando o Brasil, quando e onde surgiu a primeira cooperativa de crédito aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil a primeira cooperativa data de 1902, né, então são aí mais de 100 anos, né, de cooperativismo de crédito. Ela foi, inclusive, a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Ela existe até hoje, nós chamamos ela de Sicredi Pioneira, né, e ela é da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Para se situar mais ou menos onde é a Nova Petrópolis, fica ao lado de Gramado e Canela, né, na região serrana do Rio Grande do Sul. Então, lá em 1902, aquela região foi colonizada, né, havia sido colonizada por imigrantes alemães, italianos, e posterior a isso, teve a vinda de um padre suíço, chamado Padre Theodor Amistad, que ele veio para cumprir sua missão de evangelizar aqui no Brasil, mas chegando lá também ele entendeu a necessidade dessas pessoas, pequenos agricultores, né, no interior do sul do Brasil, que não tinham acesso a uma instituição financeira, né, não tinha lá,
Mas da mesma forma existiam pessoas que tinham suas poupanças, que estavam guardando dinheiro em casa, e pessoas que dependiam de recursos para viabilizar suas atividades, né? Para comprar animais, para comprar mais terras, para surtir o seu comércio, que tinha ali nessa pequena vila que se chama-se Vila Imperial, no município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Existe lá o Museu do Cooperativismo, todo o memorial, né? É importante alguém que esteja em visita por aquela região conhecer. Ela foi declarada, né, como capital nacional do cooperativismo de crédito, né? Tem um monumento lá em homenagem a isso, e a própria Sicredi pioneira tem uma estrutura para contar toda essa história, o museu, enfim, como é que tudo isso funcionou. E o padre Teodoro, então, foi um visionário, né? Sim. Conta-se a história que ele fazia a captação de recursos e os empréstimos de recursos em lombo de mula, né? Andando lá pelo interior do Rio Grande do Sul, pela região serrana, e isso foi se desenvolvendo e crescendo, né? E para chegar até hoje, o que é o cooperativismo de crédito. Isso então foi o precursor, né? Foi o modelo inicial do cooperativismo de crédito aqui no Brasil, mas que também serviu de inspiração para toda a América Latina, né? E dentro de um aspecto assim histórico também é importante essa percepção, né, do telespectador, de que naquela época não existia, como hoje, essa comodidade de uma agência quase em cada cidade, né? E que tinha todo esse esforço. Por outro lado, também a questão da iniciativa, né, de uma instituição de caráter religioso, mas que tinha toda uma preocupação com a questão social, né? E parece que, né, essa dupla responsabilidade o Sicredi carrega até hoje. Sim, e o padre ele conheceu na Suíça, na Europa, o cooperativismo, né? Sim. Ele viu os benefícios que o cooperativismo tinha gerado lá. Então ele trouxe essa experiência para cá, né? O cooperativismo é um modelo, embora antigo, mas muito moderno. Claro. Se nós pensamos hoje, há uma discussão de polaridades, o que é melhor, é capitalismo, é socialismo, é isso, é aquilo. Eu acho que o cooperativismo é uma opção a esses dois sistemas, porque é um sistema onde as pessoas têm a sua voz, a sua vez, o seu direito à participação, ao voto, e é uma instituição sem fins lucrativos, é uma instituição que visa atender a necessidade daquele que é o seu cooperado, né? Atender aquela necessidade. Claro, claro. E essa missão, esse legado do padre Theodor Amstad e das pessoas que fizeram o cooperativismo de crédito ao longo de todos esses anos, nós no Sicredi temos isso muito forte, vamos preservar sempre esses valores, né? Os objetivos para que o cooperativismo de crédito e por que o Sicredi foi criado. Porque basicamente tudo que é operação financeira exige o trust, né? A confiança. Exatamente. Né? E eu acredito que todo mundo, quando olhava o padre, falava, bom, nesse aqui a gente pode confiar. Exatamente, acredito que Mas sim. quais são os diferenciais hoje competitivos que você pode assim detalhar para o nosso telespectador do Sicredi? Bem, os diferenciais competitivos do Sicredi, se eu falar em relação ao cooperativismo de crédito no país, um dos principais diferenciais nossos são a solidariedade do sistema. Tá. O que isso quer dizer? Todas as mais de 100 cooperativas que fazem parte do sistema Sicredi, elas são solidárias entre si, elas respeitam as mesmas regras, né? Ou seja, é um sistema e tem uma organização sistêmica. Se eu estiver no Sicredi aqui em Votuporanga, se eu estiver no Sicredi lá em Natal, no Rio Grande do Norte, a agência vai ter o mesmo padrão, os produtos têm o mesmo padrão. Então tem a organização sistêmica dessa padronização, Tá. mas mais importante do que o padrão, eu diria que é a solidariedade. As cooperativas constituem fundos, né? Hoje nós temos 4 níveis de fundos garantidores, fundo de prevenção à fraude, fundo de garantidor de solidez, enfim, vários esses fundos, que dão segurança para aquelas pessoas que investem seus recursos no Sicredi e para aquelas que captam também. Então, num exemplo simples, se uma cooperativa do interior do Brasil, de qualquer lugar, possa vir sofrer uma dificuldade, às vezes até por questões econômicas, pelo tipo de economia que existe naquela região, todas essas outras cooperativas contribuem para o saneamento, para a organização novamente daquela cooperativa, Claro. através desses fundos, né, que já estão constituídos. Esse é um diferencial competitivo do Sicredi, que a maioria dos outros sistemas são individuais. Existe a cooperativa aqui, se ela for bem, ok, mas a cooperativa da cidade vizinha pode não estar
indo bem, as administrações são separadas. No caso do Sicredi, tem essa organização sistêmica. E falando para o associado, para as pessoas físicas, jurídicas, por que é diferente estar no Sicredi? Qual que é a diferença entre eu ter a conta num banco tradicional e no Sicredi? Porque no Sicredi você é dono. Quando gira a porta giratória e a pessoa entra lá, nós estamos recebendo um dono. Então, o tratamento, o carinho, a atenção que nós damos aos associados é diferente. Independente do que ele tem. Não importa... assim, o chefe chegou. Exatamente. Não importa se ele tem lá R$100 na poupança, ou R$1 milhão, ou se ele toma emprestado R$5.000, ou toma emprestado 5 milhões, o tratamento é o mesmo. Porque na cooperativa todos os associados são iguais. Numa assembleia, onde são votadas e aprovadas as contas da cooperativa, enfim, tantas outras coisas, independente do que ele tem lá conosco, cada associado é um voto. Então isso é um dos grandes diferenciais do cooperativismo de crédito e do Sicredi, principalmente. Muito bacana. Agora, como está organizado o Sicredi no Brasil? Você tem mais detalhes sobre isso? Sim, professor. O Sicredi, hoje eles são um pouco mais de 110 cooperativas no Brasil. As cooperativas são formadas por associados. Então, os associados são donos da cooperativa. Claro. Eles decidem o que eles querem, o que é a necessidade deles perante a cooperativa. A cooperativa por si, ela é regrada, é atendida por uma central, né? São 4 centrais que a gente tem no Brasil, do Sicredi, né? Uma no Rio Grande do Sul, uma em Curitiba, e as outras 2 aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, essas centrais também compõem uma confederação, é como se fossem as centrais de uma federação, e a Confederação Sicredi, que fica sediada em Porto Alegre, e que ela congrega todas as cooperativas. Lá em Porto Alegre também, nós temos o Banco Cooperativo Sicredi S.A., administradora de cartões, corretora de seguros, administradora de consórcio, entre outras empresas. Então, é um conglomerado de empresas que estão lá para prestar serviço para o associado, para o cooperado aqui na ponta. Essas empresas, elas não têm uma loja, uma filial, esse banco não tem nenhuma agência, ele só está lá para prestar serviço para as cooperativas. E isso permite que o associado Sicredi tenha acesso a todos os produtos e serviços financeiros disponíveis no mercado hoje. Mais de 300 produtos e serviços. Desde vamos pensar assim, do produto mais simples, que seria uma poupança, um cheque especial, um cartão de crédito, até operações mais complexas, como o câmbio, operações BNDES, enfim, todos os tipos de produtos e serviços. Essa é a organização sistêmica do Sicredi. Mas a base da pirâmide está aqui. A base é o associado. É ele quem decide os rumos, é ele quem aprova os caminhos que o Sicredi deve seguir, porque só faz sentido se aquilo que foi decidido for o que ele tem de necessidade, né? Então, isso é a estrutura do cooperativismo do Sicredi, né, aqui no Brasil. É uma estrutura sistêmica muito forte, muito organizada e reconhecida mundialmente, né? Nós recebemos lá no CAS, no Centro Administrativo Sicredi, e até em algumas das nossas cooperativas, país afora, delegações de outros países que vêm conhecer e entender como é que esse modelo nosso, né, com tantas pessoas tendo poder decisório, dá certo. Muito bacana, muito bom. É um exemplo brasileiro, né? Exatamente. Eu vou fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua. Você em casa, aguarde o nosso retorno, vamos falar mais sobre cooperativa de crédito, empreender tecnologias aqui na TV Unifev. Voltamos já.